Paz seja convosco. Estamos aqui para fazer mais um vídeo, né? Mais um estudo sobre a reforma da igreja no século XXI. Hoje é dia 10, né, de julho de 2022 e nós vamos repassar todos os itens, né, que nós já estudamos e depois o que nós vamos estudar hoje propriamente dito, que é sobre o juízo temerário. Você sabe o que é juízo temerário? Você sabe qual é a diferença de um juízo comum e de um juízo temerário? Vamos ver então. Então, nós já estudamos sobre o primeiro princípio aqui, sobre a reforma da igreja, é qual a verdadeira religião. Um assunto polêmico, né? Mas que a gente esclareceu através da palavra de Deus. O segundo princípio, onde devemos congregar. Terceiro princípio, onde devemos adorar a Deus, no monte ou no templo. Né? Aquele que conhece a palavra já tem a resposta. Quarto princípio, qual o verdadeiro templo de Deus? Quinto princípio, qual a verdadeira igreja de Deus? Sexto sentido, diáconos para que foram constituídos. Sétimo princípio, a ceia. Oitavo princípio, qual foi o motivo pelo qual Deus instituiu o dízimo? Nono princípio, oferta, como se deve fazer? Décimo princípio, a lei da espada é ainda válida? 11º princípio é o que nós vamos estudar hoje, o juízo temerário. Você sabe o que significa, o que quer dizer? Vamos lá então. Hoje o estudo promete pouco tempo, né? É curtinho. O juízo temerário. Amém? Então, qual o significado de juízo temerário? Alguém pode me dizer? O significado de juízo temerário, né? Juízo temerário, juízo desfavorável acerca de alguém, sem provas suficientes. Então se costuma dizer por aí, né, em muitas igrejas, não julgueis para que não sejais julgados. Este é um problema muito sério de má interpretações que as igrejas enfrentam hoje, de maneira que muitas delas estão enfrentando muitos problemas, né? Muitos problemas. E está havendo aí pessoas que não estão indo mais na igreja, né? Por causa de muitos pecados que têm visto na igreja. Enfim. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgado, e com a medida com que medis, vos medirão também. Então isso está escrito lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então o que acontece hoje? As igrejas estão se desfazendo e com sérios problemas hoje em dia por mau entendimento dessa parte na Bíblia. Quando a um irmão em pecado e uma pessoa da igreja fica sabendo, em seguida vai falar com o pastor e ele simplesmente responde: olha, vamos orar, porque está escrito que não julgais para não ser julgado. Bom, se é assim, então como se explica quando Jesus e o apóstolo Paulo diz nos capítulos a seguir o seguinte, né? Lucas 17, 3. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o
e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então aqui está dizendo em relação a um pecado contra você, ou contra nós mesmos, né? Então devemos repreender o irmão que está errado e, se ele pedir perdão, perdoar. Então vamos dizer que isso é relação a si próprio, mas também eu vou ler uma parte que fala em relação à igreja. 1 Coríntios 6, 2, 3 e 5. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Para vos envergonhar, né? O digo, será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Veja bem, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 ao 5 e do 9 ao 13. Eu não coloquei todos os versículos para que a gente encurte o tempo e a gente comente somente o mais importante, o mais focado, né? Primeiro, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidades. Imoralidade que nem mesmo entre gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. Em outra tradução diz, né, entre os pagãos, né? Então, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu próximo. Resumindo, né? Falando claramente, fazendo sexo com a mãe, né? E vós sabeis, e vós estáis inchados? Apóstolo Paulo perguntando. E nem ao menos pranteastes para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente, aquele que cometeu este ultraje em nome de nosso Senhor Jesus. Congregados vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, ou do corpo, né? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Veja bem aqui, irmãos, ele está falando de pessoas imorais, que estão praticando imoralidade, e é da igreja. Então, se você descobre isso, vai falar com o pastor ou líder daquele lugar, e fala, vamos orar, né? Não vamos fazer nada não. Por um outro lado, também há um versículo que diz que é para chamar o irmão reunido com mais uma pessoa e repreendê-lo. Se ele não der ouvido, anuncia à igreja, né? Ou seja, você vai primeiramente e fala com ele não aceita, vamos supor. Aí você pega um outro irmão e vai junto, também não aceita. Então aí a palavra diz que é para anunciar à igreja e o considere ímpio, né? Considere pagão ou gentil, né? Mas esses versículos eu não coloquei no momento. Mas os que estão aqui é o suficiente para a gente compreender que devemos fazer alguma coisa assim, né? Então, o apóstolo Paulo diz aqui, e vós estáis inchado, em outra palavra está, vós estáis orgulhosos, né? E nem ao menos planteaste para que fosse tirado esse mal que praticou, no vosso meio quem praticou esse mal. Eu, na verdade, ainda
que ausente, você veja, o apóstolo Paulo não estava ausente, mas em espírito ele diz, já julguei. Olha só, não julgueis para não ser julgado? Como é que o apóstolo Paulo julgou? Vocês estão entendendo? Como se estivesse presente. Olha só, aquele que cometeu este ultraje, ó, qual que seria, vamos dizer, entre aspas, a condenação dele, né? Em nome de nosso Senhor Jesus, congregados vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Nós já falamos de entregar a pessoa para Jesus ou para Deus, até que ela se converta, né? Já dei testemunho sobre isso, que foi uma conversão do mesmo dia que a pessoa entregou, a pessoa se converteu. Já fazia 4 anos que estava orando a favor do marido, e quando essa pessoa ouviu esse ensino que eu disse sobre entregar a Deus, ele se converteu no mesmo dia, né? E há pessoas que têm medo de entregar para Deus porque pode acontecer algo grave, né? Mas só Deus para saber o que é necessário para que a pessoa se converta. Então as pessoas têm medo e ficam pedindo proteção para Deus, né? Então lá naquele estudo, eu explico claramente, né? Quem quiser assistir é só voltar aí nos vídeos anteriores que você vai achar tipos de orações, né? Então ele está dizendo aqui, seja entregue a Satanás, aqui já não é nem a Deus, é a Satanás. Olha que coisa. Então se a pessoa tem medo de entregar para Deus, imagina para Satanás, né? E aqui entregando para Satanás, o corpo, o inimigo vai, Deus vai permitir que o inimigo mate a pessoa, pelo que eu entendi aqui, ó. Tá vendo, ó? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne ou do corpo, né? Para que o espírito, quer dizer, tem um objetivo bom, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É interessante isso, hein? Né? Olha só. Para que o espírito seja salvo. Então, entregar para Satanás não quer dizer que a pessoa vai se perder. Olha só. Mas para que pare isso, esses atos dentro da igreja, né? E ele seja salvo no dia do Senhor. Aí está escrito aqui, ó, no versículo 9. Já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com o que se prostituem, né? A outra tradução fala sociais, né? Com os que se prostituem. Versículo 10. Com isso não me referia à comunicação em geral, ou melhor, à comunicação em geral com o devasso deste mundo, isso. Então, é a comunhão, né, ou a associação, né, com os devassos deste mundo. Ele não está querendo dizer de você não estar junto com os não salvos, né, deste mundo. Porque Jesus, ele foi pregar o evangelho aos pecadores, estava até comendo com os pecadores. Olha que diferença, hein, irmãos? Ele estava até comendo com os pecadores, porque ele não veio, o médico não vem para os sãos, mas veio para os doentes. Então foi que Jesus respondeu, eu vim para salvar os perdidos, certo? Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo, tá vendo? Então ele não está falando para se afastar dessas pessoas. Olha como isso é sério. É para você estar infiltrando no meio deles, como se diz, fazer de tolo para ganhar os tolos, né? Para poder evangelizá-los. Agora o versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, tá vendo? Dizendo-se irmão, ou seja, convertido. Então não comuniqueis, não ficar ligado com eles. Dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente,
ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem sequer comais. Olha que diferença, irmãos. E Jesus foi lá e comeu com os pecadores. Olha só. Então, esse ensino de Paulo é para a gente não comer com aquele que diz que é crente ou cristão e faz todas essas coisas aqui, ó. É avarento, idólatra, devasso, maldizente, beberrão, roubador, né? E por aí vai. Pois que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo no meio de vós. Então é para nós julgar os que estão de dentro da igreja. Os de fora, Deus vai julgar, certo? Amém? Então, irmãos, é claro a palavra de Deus que a gente deve agir na hora que alguém vem dizer para nós, pastores, tal fulano está em pecado, tal. É lógico, a gente vai ver se é algo que é verdadeiro ou não. Se é verdadeiro, a gente deve ir e falar com este irmão, né? Repreendê-lo com amor, né? Mas repreendê-lo, falar, isso é pecado, assim, assim, assim. E outra, aqui o apóstolo Paulo está falando de um pecado, mas tem vários outros, né? Então, devemos chegar a ele, né? E falar com ele. E depois você pode falar sozinho com a pessoa em particular. Se a pessoa não aceitar, você tem que pegar mais um irmão como testemunho, né? Que testemunho de duas pessoas, e falar com ele novamente. Se ele não obedecer, se ele não aceitar, anuncia à igreja e o considera ímpio, né? Depois eu vou acrescentar esses versículos que eu acabei de falar, né? Tipo, você não pode expulsá-lo da igreja, porque a igreja é pública, né? Então, mas eu considere ímpio, considere não irmão, né? Porque está praticando coisas como não convertido, como se ele nunca tivesse convertido. Então, o juízo temerário é isso, né? Está escrito lá. Como é que eu descobri isso? Numa das traduções, o nome do texto está escrito o juízo temerário. Eu falei, opa, o que é isso? Juízo temerário. Eu fui no dicionário procurar saber. Então, quando a Bíblia diz lá em Mateus 7, não julgueis para não ser julgado, não quer dizer que é qualquer coisa que o seu irmão está fazendo. Mas, tipo assim, se for verdade aquele julgamento, aquele pecado, ele deve ser repreendido, com certeza, né? Se você, tem outra parte da Bíblia que diz, se você avisá-lo, repreendê-lo, e ele se arrepender, salvaste uma alma, e você está livre, né? Sua alma está livre. Se ele não te ouvir e continuar pecando, sua alma continua livre, mas a dele, ele vai se perder, mas você está livre. Você não vai ter que dar conta no juízo final em relação a essa alma. Então, nós temos que julgar, sim. Jesus nos deu sabedoria, nos deu a mente. Na verdade, nós temos a mente de Cristo, não é? Tem pessoas que pensam, quem jamais ouviu, aquele versículo que diz, quem jamais viu, qual ouvido ouviu, tal, das coisas que Deus tem preparado para os que serão salvos e tal. Tem pastores, tem mestres aí que estão ensinando, né, que isso aí vai ser no céu. Não, ali está bem claro que é aqui na terra, porque está escrito assim, quem conhece o coração do homem, não é? A não ser o próprio homem, o espírito que está no homem. E quem conhece a Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, quando nós temos o Espírito de Deus, conhecemos a mente de Deus. Pode ver que no final do texto diz, na verdade, temos a mente de Cristo. Então, nós conheceu. Então, nunca chegou a coração humano
aos ouvidos humanos, sentimentos humanos, que Deus tem preparado para os seus. Então, chegou sim através do Espírito Santo. Lá pode voltar lá e ler. Agora no momento eu não tenho o versículo também, mas volta lá e vê e lê de novo, porque diz: nós temos a mente de Cristo. Então é só a mente de Cristo que pode saber das coisas de Deus, os segredos, muitas coisas de Deus. Amém? Apesar que está escrito que as coisas ocultas é para Deus e a revelada é para o homem. Amém? Então, eu agradeço a atenção de todos e que o Espírito Santo possa cada vez mais, né, abrir o entendimento de cada um. E se você estiver no YouTube, dá uma live aí, um positivo, aperta o sininho, tá bom? Para que mais pessoas ainda tenham acesso a esses estudos. Deus abençoe a todos e que Deus esteja guardando-os, né, de cair em tentação, de todo mal, em nome de Jesus. Amém.